levantar suas mãos, vamos cantar mais um pouco. Eu não sei quanto a você, mas isso mexe comigo. De poder pensar que um dia a gente vai estar diante dele, vendo a face dele. Eu só quero perguntar para ele se eu conseguir. Oh, aleluia. Eu espero conseguir, Pai. E se for hoje, aleluia. Oh, aleluia. Deus, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Ah, ah, ah. Aleluia. Obrigado. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua graça, Pai. Para poder realizar e fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos, Pai. E eu conto com a graça, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tua graça que faz a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. E eu te agradeço também, Pai, pela posição de justiça que nos faz ter e estar nesse lugar privilegiado e ter essa visão, Pai, em nome de Jesus que o Senhor nos deu, para realizar coisas, Pai, que de fato a gente sozinho jamais conseguiria. Mas eu te agradeço, Pai, pelo lugar certo. Te agradeço, Pai, pelas pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. O nosso coração, Pai, se alinha nessa noite, para que a gente não venha colocar, Pai, nos lugares errados o nosso coração, o nosso envolvimento, o nosso esforço, mas para que a gente venha exercer a nossa fé, Pai, principalmente, em primeiro lugar, para agradar ao Senhor, como a tua palavra diz. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que eu ouvi hoje, pela manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem comunicado ao nosso coração, pelos 7 anos em Moreira César. Eu sei que serão outros 7, outros 7, outros 7. Mas eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o nosso coração mesmo, Pai, esteja no lugar certo. Eu te agradeço, Pai, pela expressão vocal nessa noite, inspirada pelo Espírito. Somos, em nome de Jesus, intimamente inspirados pelo Espírito e divinamente capacitados, Pai, do alto. E eu sei, Pai, que vamos sair daqui hoje muito melhores do que a gente entrou, em nome de Jesus Cristo. Como nós temos confessado, não existe no nosso meio nenhum incapaz, não existe no nosso meio nenhum inválido. Pelo contrário, Pai, todos aqueles que entrarem por aquela porta vão ser, em nome de Jesus Cristo, impactados de alguma forma, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo ambiente que é criado nesse lugar. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aham. Muito obrigado, Pai. Aham. Deus é bom, gente. Eu já vou pôr o óculos para eu te ver direito. Aleluia. Me perdoe pelo ranho e pela sinceridade. Mas eu, como eu disse, eu não sei quanto a você, isso mexe comigo. Pensar que um dia eu vou estar diante dele, eu vou dar conta de tudo que a gente fez, do que a gente não fez, dos lugares onde eu fui, o que eu falei, o que eu passei, de como foi realizado. E aquele um
que vai ver não somente as obras, mas a intenção do coração, daquilo que foi feito. Mas em nome de Jesus, eu espero, diante de Deus. Eu já pedi isso para Deus uma vez e eu falo isso novamente para vocês. Eu já pedi isso para Deus. Quem teve a oportunidade, né, de fazer o rema sabe que na última matéria você vai ministrar a palavra e o pastor é convidado para ouvir aquela ovelha, né, aquela pessoa ministrando a palavra. E eu quero, em nome de Jesus, não somente lá na última matéria, quando você estiver naquela escola, sentado lá para ter o prazer de te ouvir, mas eu pedi para Deus também. Eu falei, Deus, quando o senhor for graduar eles, deixa eu estar lá também. Deixa eu ouvir. Me dá esse privilégio. Eu sei que biblicamente a Bíblia não diz que a gente vai estar lá, mas não diz que não pode. Então deixa eu com a minha fé, aleluia. E eu sei em nome de Jesus Cristo que eu vou ver cada rostinho desse lá, em nome de Jesus. Cada rostinho desse lá. E a gente vai celebrar muito naquele lugar, amém? Então antes de se sentar, fique à vontade, cumprimente alguém que não veio de casa com você. Faça esse exercício mesmo. Eu que agradeço, cara. Você é top. Aham. Aleluia. Aham. Oh, aleluia. Aham. Deus é bom, gente. Amém. Aleluia. Ainda em pé, vamos fazer uma confissão. Vem comigo aqui, aleluia. Você pode pegar a sua Bíblia? Antes de você se sentar mesmo, para que o diabo venha escutar a nossa voz, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí e diga assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia. Glória a Deus, gente. Fique à vontade. Pode se sentar. Aleluia. Haha. Deus é bom. Hoje, obrigado, viu, gente? Vocês são top mesmo. Não, dá. Eita glória. Pensa num povo excelente. Faz favor para mim, Maria. Muito obrigado. Hoje eu fiz questão de vir com a camiseta, né, do Verbo da Vida Guaratinguetá. Somos, e quando eu digo somos, eu não estou nem falando só de mim e da Maria, não. Eu digo somos nós, Igreja Moreira César, frutos daquela casa, daquela igreja. Eu sou grato a Deus por aquela igreja. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor, José Roberto Monteiro e Sandra Monteiro, sua esposa e seus filhos. Se não fosse eles verem em nós, né, em mim e na Maria, coisas que a gente jamais via, sabia, a gente não estaria aqui. Eu confesso para vocês que a gente veio para esse lugar em Moreira César por um mandamento, por um envio, né, da parte de Deus, e eu entendo que pastor José Roberto, o homem de Deus sobre a minha vida, e enxergou
que a gente deveria estar aqui em Moreira César. Então, mesmo eu não querendo, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não me vendo capaz, eu não digo que eu me vejo ainda hoje, mas eu fui obediente, amém? E na obediência existe provisão. É no lugar da obediência onde a gente vai ser provido de todas as coisas. E assim, existe gratidão no meu coração a respeito dessa igreja. E hoje, hoje não, né? Foi na sexta, né, que a gente esteve lá no culto, sexta de noite, sábado à noite, hoje pela manhã. Passou um filme na minha cabeça, né, do tempo quando a gente chegou naquele lugar. Se a igreja de Guará faz 17 anos, eu perguntei aqui para Maria, a gente está lá há 14 anos, né? Então, quando a gente chegou, já tinha 3 anos. Aleluia, tá vendo? Sou bom de conta, gente. Aleluia. Né? Depois das 5 eu falei que eu não quero fazer conta mais. Aleluia. Passo o dia inteiro fazendo. Então agora depois das 5 eu desligo essa parte da conta. Falo, não quero mais saber. Aleluia. Mas acertei. A igreja já existia há 3 anos quando a gente chegou naquele lugar. Então existe, como eu disse, gratidão no meu coração a respeito disso. Eu não poderia ficar sem falar, sem citar, né, que a igreja de Guaratinguetá foi a primeira igreja do Verbo da Vida aqui no Vale do Paraíba. E se não fosse por ela, pela vida do pastor, a gente não estaria aqui. Tanto outras igrejas, né, do Verbo da Vida não estaria também. Você é grato comigo a respeito dessa igreja? Então eu fiquei pensando, né, meu Deus, 14 anos nesse lugar, 7 anos em Moreira César. Senhor, o que eu vou falar hoje no culto de ceia em Moreira César? E aí Deus comunicou ao meu coração de a gente falar as mesmas coisas de sempre, do início. Vamos conversar sobre fé, amém? Eu sei que talvez você já ouviu sobre fé muitas vezes, talvez eu dê até os mesmos exemplos que você já ouviu, mas eu quero dizer que Deus ele não repete o prato, como eu já ouvi também no culto lá em Guará. Então, mesmo que sejam as mesmas coisas, eu creio ainda em uma nova unção, para que a gente venha fazer novas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Aquela unção do início que a gente veio mesmo, colocou força para realizar algumas obras, algumas coisas, e a gente exerceu fé para muita coisa. Eu creio que essa unção está voltando de novo para esse lugar, em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa mesmo colocar mais força ainda. E se a gente conseguiu de 0 a 7 fazer o que foi feito, o que não vai ser feito de 7 a 14? Eu não estou dizendo que foi fácil, que foi só um mar de rosas, somente aleluias, né? Nessa temporada, nesse trajeto que fizemos de 7 anos. Teve dia que eu não queria vir para cá não, gente, aleluia. O primeiro foi um deles, né? O primeiro dia já foi, eu falei, não quero ir não, mas vou, aleluia. E durante a jornada, teve dias que eu não vinha, eu falei agora na sala lá, enquanto as meninas estavam lá fazendo o café da comunhão, né? Aí começaram a perguntar algumas coisas, né? Eu falei, gente, teve dia que eu não queria vir também não. Você acha que nunca teve dia? Eu falei, Maria, ó, avisa o pastor aí que eu não vou pro culto, não. Aí ela, você que é o pastor. Eu falei, então vamos embora, aleluia. Né? Põe a alma no lugar e vamos para aquele lugar, eu creio em nome de Jesus. Brincadeira, viu? Não foi assim, não, aleluia. Tive que resolver comigo mesmo, né? Você imagina o que o pastor está fazendo, né? Mas abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 9 e no verso 3. Jesus aqui ele deu uma instrução para aqueles discípulos. E é interessante que ele disse assim, ó. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e nem deveis ter 2 túnicas. Lá no verso 10, vou abrir aqui na minha Bíblia de papel. Lucas 9, né? Então no verso 3, Jesus deu essa instrução, né, para os discípulos, não leva nada, vai sem nada na mão e vai dar tudo certo. E aí no verso 10 de Lucas 9, diz assim, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Olha que interessante, Jesus enviou eles sem nada, e aí quando eles voltaram, eles regressaram falando para Jesus tudo o que eles tinham feito. Nós fizemos isso, nós realizamos aquilo, aconteceu aquilo, aquilo outro. E é interessante que esse comportamento aconteceu também com outras pessoas. Em Lucas, no capítulo 10 e no verso 4, para ser bem exato, ele disse isso para mais 70 pessoas. Ele disse assim, enviou mais 70 e falou a mesma coisa. Não leva bolsa, não leva alforje, não leva nada. Só vai e vai dar tudo certo. E aí, lá no verso 17, olha o que diz.
o regresso. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, de novo, outras pessoas foram enviadas sem nada na mão, mas regressaram falando, contando, né, todo feliz por coisas que Deus tinha feito através deles, através da mão deles, através das ações deles. Quem está comigo até aqui? E aí continua o verso 18. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado, entrelaçado, misturado nos céus. E é interessante que Jesus ele fez isso com essas dois grupos, né, de pessoas. Primeiro para os discípulos, no verso 1 do capítulo 9 de Lucas, ele deu autoridade para eles sobre todos os demônios e enviou eles sem nada. Quando regressaram falando de coisas que eles tinham feito. Com os 70 também é a mesma coisa. E aí lá em Lucas 22, 35, diz assim: a seguir, olha quanto tempo passou. A gente estava aqui no capítulo 9, lá no capítulo 22, a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, e sem alforge, e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Uma palavra simples, mas que tem muito poder envolvido nela. Na resposta que os discípulos disseram. Eles disseram assim: nada. Você pode dizer comigo? Fala assim: não falta nada. E eu pensando nessas passagens, me veio uma gratidão a respeito desse milagre silencioso da provisão. Entenda? É um milagre silencioso, Ronaldo, mas que a gente desfrutou todos os dias ao longo dos 7 anos nesse lugar. Às vezes a gente celebra grandes coisas, grandes feitos, coisas espetaculares, e a gente deve celebrar mesmo, cada uma delas. Mas olha, de 0 a 7 anos, que a gente vai fazer 8 agora, né, no final do ano, sabe que nada nunca faltou? E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, pergunta como que foi? Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ei, calma, não esquece não que você só fez porque alguém te enviou. Que você só fez porque tinha uma palavra sobre você e essa palavra não volta vazia. E toda palavra, quando é enviada, ela prospera em algo. Então não é sobre nós, não é sobre o que a gente pode, o que a gente é capaz, mas é sobre um envio. E então quando eu vim para cá, eu fiz questão de escrever João 15,16 para o lado de fora, na capa da minha Bíblia, para eu nunca me esquecer desse texto. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá. Eu não te designei para ficar. E quando eu falo ir, eu não estou nem falando geograficamente. Pode ser que a gente tenha sido escolhido para algo dentro da igreja local, para a gente ir e realizar algo aqui dentro. Não foi você que se escolheu. Veja o que o texto diz. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá. E entenda que, percebe que como está junto as coisas, o id, a obediência no i, está diretamente ligada à provisão, porque diz, eu te designei, eu te escolhi para que vá. E aí quando você vai, tudo que você pedir vai acontecer. Onde que está então esse lugar onde tudo que a gente pede acontece? Nesse lugar da obediência. De que algo que foi entregue para nós, a gente não solta, a gente pega aquilo e realiza de todo o coração. E quando eu digo o id, às vezes o id nem é tão longe. O meu id foi, sei lá, quase 30 quilômetros para vir e para voltar todas as vezes que eu venho para cá. Talvez o id de alguns seja só atravessar esse corredor e ir lá no departamento infantil. Talvez o id de outros é só ficar. Eu te designei para que vá. Aonde? Aqui. E fique parado na porta, como está ali os diáconos. Quem está comigo? Então, veja, o milagre silencioso da provisão. E às vezes a gente fica celebrando grandes coisas e, como eu disse, repito, tem que celebrar mesmo. Mas a gente é grato por essa consciência de que a gente veio para esse lugar
E entenda, quando eu vim para cá, eu não vim para cá porque a gente não deu certo na vida. Não foi uma coisa assim que, quer saber, eu vou escolher a carreira de pastor porque eu não dei certo na vida profissional, então agora quem sabe, aleluia, eu faço alguma coisa da minha vida. Não foi esse o objetivo. A gente estava tudo bem, a gente estava trabalhando, a gente tinha 2 lojas lá em Guará, a gente estava indo bem, estava tudo certo. Mas daí Deus inventou esse negócio. Um dia eu vou ter uma conversa com ele. Vou, com certeza. E aí, a consciência, né, do chamado das coisas vai trazendo essa necessidade, né, de você ser obediente e entender as coisas. E eu falo assim, tá bom, Senhor, eu vou. Eu vou. Mas eu não quero que nada falte também, não. Eu vi o Senhor enviar pessoas sem nada e eles desfrutarem de nada faltar. Porque quando Jesus perguntou, faltou alguma coisa? Eles disseram nada. Então nada vai faltar, gente. Se nada vai faltar para nós, como Igreja Moreira César, não vai faltar para a sua vida também. Veja, Jesus, quando ele falou com os 70, ele falou assim, e aí, como é que foi lá? Não, foi top, ó, os demônios se nos submetem. Ele diz, rapaz, demônio, você está preocupado com demônio? Eu vi quando ele caiu. Foi eu que chutei ele. Eu queria que vocês ficassem felizes, porque o nome de vocês está arrolado nos céus, porque o nome de vocês está atrelado. Então, se o seu nome está atrelado nos céus, significa que o seu nome está lá numa lista de provisão divina. Não é assim que acontece quando a gente faz uma compra. Eu não faço compra na internet, mas eu conheço alguém que costuma fazer isso habitualmente. E aí, eu vejo que chama pelo nome lá na porta da minha casa. E aí o seu nome está rolado lá. Nossa, tem provisão para fulano, tem provisão para ciclano. E ele vai chamar pelo nome. Então a gente tem que ficar contente porque o nosso nome está rolado nesse lugar que tem provisões infinitas, de que nada nunca vai faltar para nós. Amém? Então, como eu disse, eu não poderia falar de outra coisa hoje a não ser sobre fé. Porque se eu não tivesse aprendido e pego a palavra da fé para vir para esse lugar, a gente já tinha corrido há muito tempo e teria sucumbido às circunstâncias, a relatórios e a coisa. Porque sempre a gente vai estar exposto a coisas assim negativas, Ronaldo. Negativas. Relatórios, seja financeiro, seja médico, seja o que for, eles estão sempre falando, não vai dar certo, acabou, e agora, já era. Você descabela. Não, pelo amor de Deus, a gente é da fé, amém? Aleluia. E é por isso que então que a gente ri antes de ver mesmo. Por quê? Porque os da fé já recebem antes. Então a fé é um comportamento, gente. Por que vocês estão rindo aí? Parece que vocês são loucos. Não, a gente não é louco. Louco é o mundo que não crê nessa palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a palavra da cruz é loucura, mas é loucura para os que se perdem. Para nós, significa que a gente não está perdido, que a gente foi achado, e achado nele. E a palavra da cruz, ela não é loucura para nós, ela é o poder de Deus, como Romanos 1,16 diz. Paulo disse assim, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho dessas boas notícias. Ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, se eu creio, o evangelho passa de loucura e se torna poder de Deus. Olha, a mesma coisa, ela pode virar a chave assim na vida de alguém. E eu creio em nome de Jesus Cristo que até em áreas que a gente não cria antes, o que era loucura, mas não pensava que era assim. Não, não deve ser desse jeito, loucura. Mas se eu virar a chave e passar a crer nela, ela se torna para mim poder de Deus. E então, eu acabo descobrindo, sendo revelado, descortinado para mim, que as fontes do poder de Deus na terra são o Espírito Santo, a igreja, o nome de Jesus e a sua palavra. Essas são as fontes do poder de Deus na terra. Então, a palavra é uma das fontes do poder de Deus na terra. E se é uma das fontes do poder de Deus na terra, quando eu creio nessa palavra, isso se torna o poder de Deus para mim. Como Paulo disse em Romanos 1,16. Não é para todo mundo mesmo não, gente. Não espere
que o mundo venha crer como você crê. Não espere que eles venham receber como você recebe. Não espere que eles venham entender o que você entende, porque não entende. Quem não nasceu de novo é carnal e não tem o Espírito Santo dentro. Então ele não pode, porque o homem carnal entende as coisas da carne. Somente o homem do Espírito discerne, tem capacidade, força, entendimento para entender e discernir as coisas do Espírito. A gente só consegue entender a palavra pela palavra porque a gente tem o Espírito Santo dentro. Então ele, como auxiliador, vai mesmo descortinar e revelar coisas para nós. Às vezes a gente pega um parente e fala, mas por que ele não entende? Eu já falei da Bíblia para ele, eu já falei, parece que não vai. Sabe assim? Eu não sei se talvez você fique irritado com alguém que não entende, mas não entende mesmo não, ele vai precisar nascer de novo. Amém? Aleluia. E às vezes o comportamento de alguém pode trazer irritação pra gente se a gente não tomar cuidado. Eu fui sair com o cachorro essa semana, né? Você lembra disso? Que daí eu tava com o chaveiro de casa na mão e eu tenho a chave aquele chaveirinho que a gente distribuiu uma vez aí, né? Do povo mais feliz da terra. E aí o Josué serelepe, daquele jeito, pulando, numa dessa ele pulou e arrebentou meu chaveiro, né? E eu falei, gente, como eu sou mesmo, normal. Eu falei com ele, eu falei assim, nossa, Josué, você arrebentou meu chaveiro, cara. A Maria estava do lado, ela olhou assim e falou assim, eu não acredito que você está falando assim com ele. Irrita o seu jeito, você é calmo demais. Porque se fosse comigo, eu já tinha gritado com ele, Josué, você arrebentou o chaveiro. Tinha ficado bravo com ele. E cada um é cada um, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vale a pena ficar com a palavra, amém? Seja você mesmo, aleluia. Já deu tudo certo, cada um é cada um vai correr na sua raia. De vez em quando a gente precisa mesmo desses que são mais assim acelerados para dar uma injeção de ânimo na gente. Aleluia. Então eu não vou pedir para você falar nada para ninguém não, talvez só dar uma cutucadinha do lado aí, aleluia. Né? Porque às vezes a pessoa está meio assim, só uma cutucadinha já vai. Então vamos lá. Romanos no capítulo 10 e no verso 8. Olha o que diz. Aleluia. Não é interessante que a Bíblia diz assim, ó. Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador, ou presenteador. Essa palavra galardoador é presenteador daqueles que o buscam. Então, a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Primeira coisa, fé a gente pode usar, claro, para receber coisas, para adquirir coisas, está tudo bem, é lícito. Mas a primeira coisa que Deus nos deu a fé para isso, é para agradar Ele. A fé agrada a Deus em primeiro lugar. Quem está comigo? Então, sem fé, segundo Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. A única maneira de a gente agradar a Deus é pela fé. E aqueles que agradam a Deus já podem criar expectativa de receber algo de Deus. Vou ler de novo o texto, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário. Quando a Bíblia diz que é necessário, é porque tem uma necessidade. Não adianta querer agradar a Deus sem colocar esse elemento. Qual elemento? É necessário que aquele que se aproxima tem que crer que ele existe. Quantos creem que Deus existe? Pronto, a gente já cumpriu uma parte do versículo. Mas é necessário que tem que crer que ele existe e que, duas coisas, ele se torna o nosso galardoador, o nosso presenteador. Eu não vou agradar a Deus, um Deus tão grandioso, segundo João 10:10, que ele veio trazer vida e vida em abundância. Eu não vou agradar a Deus sendo um falso humilde e só crendo que ele existe. Eu tenho que crer que exatamente agora, Romanos 8:28 é uma verdade para mim. Céus e terra estão trabalhando para me favorecer. Que Deus usa os seus anjos para trazer provisão, para me agradar, para me presentear, para me favorecer. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus e eu só vou agradar a Deus pela fé. E a fé é assim, eu tenho que crer que ele existe, mas que ele também está me galardoando, me presenteando, me favorecendo. Quem está comigo? Então não se assuste se você sair daqui crendo em abundância, indignado com a falta, indignado com a escassez, com a doença, fala, não, eu sou sarado, pode estar doendo agora no corpo, mas eu vou receber essa cura em nome de Jesus Cristo. Então, se a única maneira de agradar a Deus é pela fé, como que é andar pela fé? O que eu preciso fazer? O que é fé para eu saber até se eu estou realizando?
se eu estou correto. Às vezes tem muito crente por aí que pensa que só porque está vindo na igreja está andando em fé, quando na verdade não está. Só o frequentar um culto não significa que a gente está na fé. A gente acabou de ver que tem gente que vai no culto crendo que Deus existe, mas não crê que ele se torna galardoador. E é necessário, precisa colocar isso junto. Não, Deus sabe que eu não preciso de nada. Precisa sim, vamos ser sinceros? Precisa. Quem aqui precisa? Levanta a mão, aleluia. Um monte de coisa. E Deus está dizendo, rapaz, eu sou tão bom, eu sou tão abundante, que eu estou a fim de te abençoar e eu quero que você deseje mesmo, eu quero que você crie expectativa de que eu posso fazer isso. Então, Romanos, no capítulo 10 e no verso 8, diz assim, porém, que se diz? É uma pergunta. E aí ele responde, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a palavra da fé não é qualquer palavra, é a palavra da fé, o apóstolo diz aqui. A palavra da fé que pregamos. E essa palavra da fé, ela precisa estar em 2 lugares. No nosso coração e na nossa boca. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio da palavra da fé, o que vai sair em um momento de pressão é palavra da fé. E quem é da fé fica indignado quando escuta incredulidade. É ou não é? É ruim escutar alguém. Não posso, não consigo. Ó céus, ó vida, ó azar. Não é? Aquela vez que a gente estava construindo aqui o palco, que o Marco cortou o dedo, lembra? Cortou o dedo, arrancou o dedo. Fala 3 versículos, eu falei assim para ele. Falei, como que vai falar 3 versículos com o dedo pendurado? Assim, não, mas fala, aleluia. Tem que ser assim, é um momento de pressão, tem que sair versículo. Aleluia. Então, se alguém, já sabe, gente, bateu o dedinho na quina, tuf, né? Reza a lenda que tem gente que até solta, né? Aquela palavra feia. Não pode, gente, você é crente, amém? Aleluia. Então, você já sabe, a próxima vez que bateu o dedinho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Eu tenho vida abundante, aleluia. Vai falando, versículo aí, um monte de coisa. Menos murmuração. Se a palavra da fé estiver no nosso coração, é o que vai sair pela nossa boca. Mas não é interessante que o apóstolo aqui ele faz uma pergunta e ele diz assim, porém que se diz? Agora, por que ele está fazendo essa pergunta e o que se deve dizer? Uma das coisas que é interessante na nova aliança é que a gente precisa aprender mesmo que não é por mérito próprio, não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço. Deus não vai realizar na nossa vida porque a gente é bonito. Por mais que você seja. Aleluia. Mas não é esse o motivo. Não tem nada a ver. Vamos ler o verso 4, volta um pouquinho. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Quando ele faz essa pergunta no verso 8, porém, o que se diz, é porque ele já está dizendo assim, a fé, gente, se você decidir viver pela lei, se você quiser achar que Deus vai te abençoar porque você vem muito no culto, porque você jejua bastante, ou porque você ora muito, então é desse jeito que você vai viver. Só que eu quero te lembrar que ninguém conseguiu viver pela lei. Quem está comigo? Então, mas se não é assim, porque ele chegou a perguntar, porém, qual é a pergunta que a gente deve fazer então? Quem é que vai subir lá no céu para trazer Jesus? Ou quem é que vai entrar no abismo aonde ele foi para trazer ele de volta? Não é essa a pergunta que a gente deve fazer. O que a gente precisa realizar, o que alguém precisa fazer de obras para que a fé funcione. Porém, o que se diz? A palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que se diz então? Não é o que eu vou fazer. Eu digo o que Deus diz a meu respeito. A palavra da fé é concordar com o que Deus já fez. Não é querer fazer uma obra nova para achar que Deus agora vai fazer, porque eu sou lindo e maravilhoso e consegui realizar algo. Não, esquece, a gente não vai conseguir. A gente não era merecedor mesmo.
Quando ele pergunta quem é que vai subir para trazer Cristo, ninguém subiu para trazer Cristo. Foi Deus é quem deu. A Bíblia diz que Deus amou e deu. Não foi ninguém que subiu para buscar. A Bíblia diz também ali nesse texto, quem é que vai descer lá para trazer Cristo entre os mortos? Ninguém vai precisar descer para trazer Cristo entre os mortos. Ele já ressuscitou, ele já veio. Então, se ele já veio, ele já realizou algo. E ainda em Efésios diz assim que o mesmo poder, Efésios diz isso, Efésios 1, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de nós. Quem está comigo? Veja, eu não ia falar isso não, mas é bom falar, já que citou. Vamos lá em Efésios. Quem está entendendo alguma coisa, diga, eu vou para o céu. Quem não está entendendo nada, diga, eu vou também, aleluia. Só vamos, gente. Verso 15 de Efésios 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Presta atenção agora no 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, te dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu gosto de uma das definições de revelação que é, quando eu cheguei nessa igreja, me deparei com a palavra da fé, eu vim de um lugar que o conceito de revelação era quando um profeta se levantava, apontava o dedo para mim e falava, assim diz o Senhor. E aí falava, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, alguma coisa. Então, nossa, você viu? Ele opera em revelação. Isso é revelação. Tem até lugares que as pessoas vão para o culto, porque dependendo de quem vai pregar, já tem essa expectativa de que não, ele vai revelar alguma coisa para mim. Não precisa levantar a mão, não, mas quem nunca viu, talvez, um comportamento desse, né? Sabendo que a pessoa é profeta, que opera naquilo, ainda fica passando na frente do profeta, assim, né? Sabe? Esperando uma palavra, esperando. Só falta falar, né? Tira uma palavra para mim. O que você está vendo em mim? Fala alguma coisa. Então, Paulo ele está dizendo assim: eu oro, igreja, para que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação. Eu gosto de uma definição de revelação que é a seguinte: ver de uma perspectiva diferente, algo que sempre esteve ali. Significa o quê? Algo foi revelado, descortinado. Eu não sabia, sempre esteve ali. Eu só não sabia que estava ali. Mas agora, porque eu sei, eu posso desfrutar daquilo. Veja, o pão está aqui atrás de mim. Eu não sei que o pão está ali. Mas o que é revelação? Foi descortinado, foi mostrado para mim. O pão sempre esteve aqui. Então agora, porque eu estou vendo, eu posso... É de verdade esse pão? Desfrutar dele. Ninguém vai comer não, tá, gente? Por isso que eu estou pondo na mão. Quem está entendendo isso? Então ele continua dizendo. Cadê? 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da herança nos santos. Paulo está orando para que a gente venha saber aquilo que a gente foi chamado para fazer, do que a gente vai dar conta diante de Deus naquele grande dia. Sabe que todo mundo tem um chamado e todo mundo vai dar conta desse chamado. Paulo está dizendo, eu oro para que seja revelado para todos, espírito de sabedoria e de revelação, aquilo que a gente foi chamado para fazer. E também a sua herança nos santos. Tem gente que passa a vida toda e não sabe que tem uma herança para desfrutar. Aleluia. Não, pastor, sabe o que é? Que eu não tenho herança, eu não tenho um parente rico que morreu. E Cristo é o quê? A diferença é que ele morreu e ressuscitou. Mas ele é um parente rico. Amém? Aleluia. Ele é um parente rico. Tem gente que queria ser filho do Silvio Santos. Se eu fosse filho do Silvio Santos, agora eu estava bem, viu? Porque ele morreu, aí agora, ó, eu ia estar lá, talvez, apresentando junto com a Bravanel, lá, alguma coisa. Já tem um aí que estão dizendo que é, né? Aqui no nosso meio, né? Assim. A Brênia, parente do Silvio Santos, né, Brênia? Brincadeira, não é? Mas tem um pé lá, não tem? Aleluia? No SBT? TVS ainda, né? Do tempo, né?
Acho que tem gente que nem lembra disso da TVS, né? Quem lembra da TVS aqui, revela sua idade, por favor, aleluia. Pronto. Então veja, continua aqui. Iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então aqui Paulo está orando assim para que seja revelado, que seja trazido no nosso espírito, no nosso coração, qual a suprema grandeza do poder de Deus para nós que cremos. Segundo, ou por meio da eficácia da força do seu poder. Paulo está orando o seguinte, para que a gente venha ter espírito de sabedoria, de revelação, para a gente saber qual é o nosso chamado, para a gente saber que a gente tem uma herança, mas também para que a gente venha saber aqui a suprema grandeza do poder de Deus e que opera em nós eficazmente, que funciona no nosso dia a dia, que não é algo que está assim preso somente talvez para os ministros, para pessoas que a gente considera, mas para que todo mundo venha ter. Ele está orando pela igreja, para que todo mundo venha saber a grandeza do poder de Deus que opera em nós, por meio da eficácia, por meio, segundo algo que funciona. É como se Paulo estivesse orando para que a gente soubesse usar todos os aplicativos que tem no celular, por exemplo. Quando sabe que a gente tem, às vezes, um monte de coisa que a gente nem usa. Eu mesmo estou descobrindo até hoje coisas. Mas como que faz isso daqui mesmo? Eu falei assim, nossa, que é isso? Foi revelado. Sempre teve ali, eu só não sabia. Mas agora, como revelação chegou, você passa a desfrutar, passa a utilizar disso. E então, no verso seguinte, ele diz assim, no verso 19, eu vou ler de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora pensa comigo, o verso 20 diz... Se Paulo estava orando para que a gente viesse a conhecer a eficácia do poder de Deus, e aí no verso 20 ele já vai para o que esse poder fez de maior. Ressuscitou. Gente, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo foi lá no inferno, pegou, tirou Jesus do inferno, trouxe vida para ele, colocou ele à direita de Deus nos lugares celestiais. É o mesmo. Não é uma parte, não é um percentual, não é uma gota. É o mesmo. Esse mesmo poder opera dentro de nós. E Paulo ora para que a gente venha saber a eficácia, a funcionalidade desse poder. Em outras palavras, Paulo está orando para que a gente venha experimentar disso no nosso dia a dia. Se a gente não está experimentando disso, a gente não tem a revelação disso. Porque já está dentro. Quem nasceu de novo aqui? A Bíblia diz que se a gente nasceu de novo, a gente foi tirado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Fui resgatado da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz. E agora o Paulo está dizendo, eu oro para que isso venha a ser revelado, venha a ser descortinado para vocês. Ei, tem gente que está sofrendo à toa, o poder de Deus está aí dentro. A palavra da cruz, ela é loucura para os outros, mas para a gente não é loucura não, para nós é poder de Deus, então ela tem que funcionar. Como que funciona isso? Porém que se diz a palavra da fé. A palavra da fé está em dois lugares, deveria estar na sua boca e no seu coração. Como que eu faço então para desfrutar dessas coisas? Eu creio com o coração e falo com a boca. Eu paro de ficar perguntando, será que eu tenho dinheiro? Será que eu tenho um parente? Será que eu vou conseguir? Será que Deus gosta de mim? Será que eu já fiz alguma coisa que agrada? Ou não aconteceu ainda porque talvez eu não fiz alguma coisa que agrada? Não, não é assim. Não é essa pergunta que tem que fazer. Na verdade, eu não preciso nem fazer pergunta de como vai ser feito. Eu só preciso crer e falar. Quando Jesus deu autoridade para os discípulos lá, ele falou assim, vai lá, vocês vão ter autoridade sobre todos os demônios. Depois tem outro texto que diz, imporão as mãos e ficarão curados. Jesus não disse assim, dependendo da doença, você põe a mão. Se for contagioso, não. Ele não disse isso. Ele não classificou as doenças. Ele disse, qualquer um que você botar a mão vai ficar curado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, cara, eu só preciso que você creia o suficiente para botar a mão na cabeça de alguém. Deixa que o resto eu faço. O problema é que a gente, nesse caminho de que vê um doente,
E esse percurso de entre ver o doente até chegar ao doente, a nossa cabeça está raciocinando. Meu Deus, mas como que vai ser? O que será que vai acontecer? E aí faz a gente não agir à altura do que Deus disse. Não é assim? Quem nunca? Aqui atira a primeira pedra. Não viu um relatório desse e fala, meu Deus, e agora? Agora nada. Mete a mão e acabou. Só faz a sua parte, filhão. Quando a gente chegou aqui, eu também, a gente não tinha nada, mas qual é a nossa parte? É crer com o coração e falar com a boca. Vai chegar o ar-condicionado, vai chegar a bateria, vai chegar isso, vai chegar aquilo. Assim como vai chegar o telhado aqui da lateral agora. Ele não existe ainda, mas não significa que porque não, a gente não está vendo ainda, que ele já não está em operação, já não tem algo acontecendo. Eu não sei se você sabe, mas essa semana o menino do ar-condicionado veio aí e ele subiu todas as máquinas que estão ali para o lado de fora para nivelar todas elas para a gente receber o telhado. Pastor, vocês já compraram as coisas? Ainda não, mas a gente age à altura. A gente não tem ainda para comprar o telhado, mas para subir as máquinas a gente já tem. Então eu faço o que está ao meu alcance. E agora chega. E a gente vai ficar esperando. Quando? Quem está comigo? Aleluia. Você pode repetir algo comigo? Fala assim comigo. As minhas contas estão pagas. Aleluia. Vamos falar agora todo mundo, como quem está crendo, fala, as minhas contas estão pagas. Aleluia. Aham. Tá vendo? Que coisa boa. Ah, pastor. Queria que tivesse mesmo. Bom, você acabou de falar. Então já está. Aleluia. Então já está. Repita algo comigo. Fala assim, eu sou curado. Pronto. Então agora você é. A gente crê com o coração e confessa com a boca. 2 Coríntios 4,13 diz, tendo porém, essa palavra tendo é pegando. Esse é o tipo de coisa, gente, que a gente pega. Esse é o tipo de coisa que a gente pega. O espírito da fé não dá para receber por imposição de mãos. Scott Webb tem um livro que é O Espírito da Fé, e ele ensina isso. Ele diz que o espírito da fé, Ronaldo, a gente pega ele. E a gente pega onde? De pessoas que têm e de ambientes que são. Essa palavra aqui, ó, tendo porém, essa palavra no original é tendo, é pegando. Pegando, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Qual que é o espírito da fé? Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Não é eu entendo e eu falo. Não é quando eu tenho dinheiro que eu falo. Se eu fosse falar só quando eu tenho dinheiro, eu não precisaria da fé, eu usaria o dinheiro. Quem está comigo? Aleluia. 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus tem a condição de vencer o sistema do mundo. Com o quê? Com a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O livro de João chega a dizer assim, mas a todos quanto o receberam, e a gente levantou a mão aqui para quem nasceu de novo, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser feito filho de Deus, existe um poder em nós. Que poder é esse? A gente acabou de ver lá no livro de Efésios, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está operando exatamente agora dentro de nós. Quem está comigo? Vou ler de novo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A versão, a mensagem desse texto é bem legal. Também diz assim, ó. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Aleluia. Põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Mas é porque a gente fica às vezes olhando para a nossa capacidade. E não é isso que aconteceu lá? Quando o gigante apareceu, 40 dias, gente, afrontando aquele exército. E estava cheio de macho lá, cheio de homens de guerra, mas ninguém teve coragem, porque todo mundo olhou para a sua capacidade. Aí aparece um menino e diz, quem é esse incircunciso?
Antes de Davi olhar para a habilidade física dele, para os seus atributos, ele disse assim: esse cara aí, ele não tem aliança com Deus. Quem é esse incircunciso? Ele não desqualificou o poder de guerra do gigante. Ele não disse que o gigante era fraco. A fé não nega esse tipo de realidade. Está ali, existe. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: Deus é mais forte para mim do que o Deus deles. Quem é esse aí, incircunciso? Quem é o mundo para dizer que a gente não vai conseguir? A nossa fé põe o mundo de joelhos. Põe a circunstância de joelhos. Aleluia. Por isso que quem é da fé está feliz. Quem é da fé está feliz, gente. Não fica pensando, não. Ai, meu Deus, nós queria tanto que fosse verdade isso. Como assim se fosse? Para, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui e falei para as pessoas que ministram a palavra aqui também. Não se mova, pelo amor de Deus, pela resposta que as pessoas dão ou pela falta delas. Porque se a gente for se mover pela resposta das pessoas, gente... deixa, vamos embora. Chega, ó, falou. Não, para. Para. Não, pastor, achei que ia ser mais fácil. Eu também. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao meu mundo. Às vezes chega e tá um carrego mesmo, um carrego. Pensa, nossa, parece que você está puxando uma caminhão, carreta. Já deu certo, gente, aleluia. Eu vou ter a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Foi liberado lá para a nossa vida, que é o mês de aniversário da igreja de Guaratinguetá. E a gente vai ser abençoado por causa disso. O que eu tenho a ver? Talvez alguém pense, o que eu tenho a ver com Guará? Você tem a ver que você está na festa, aleluia. Quando a gente vai numa festa de aniversário, eu como doce, como salgadinho, não quero nem saber quem pagou, eu vou comer, acabou. Aleluia. Eu ainda fico perguntando, cadê o bolo? Quem está comigo? Tem coca? Não, não tem. Tem guaraná, tem suco, não interessa o que vier, eu tasco. Eu já estou aqui mesmo. Aleluia. Não precisa levantar a mão, mas quem nunca foi numa festa que você não conhece a pessoa que está aniversariando? Aleluia. E por causa disso você não comeu? Você fez, não, obrigado, eu não conheço ele. Que mané, aleluia. É o que daqui? É o que? Não, fala aí, gente. Você vai dar, põe o garçom, prato com um pratinho. Põe aqui, moço, põe aqui. Para. Então Deus foi com a nossa cara e a gente vai ser abençoado e acabou, em nome de Jesus. Eu não poderia terminar sem falar de Marcos 11. Marcos 11, vamos lá. Não, o crente tem que... Aleluia. Falar de fé e não falar de Marcos 11 é um sacrilégio. Meu Deus, aqui ó, Marcos 11 diz... Olha o que diz, Marcos 11, o verso 12. No dia seguinte saíram de Betânia e teve fome. E vendo Jesus de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Fala assim comigo, ouviram. A fé vem como? Pelo ouvir. Olha, a gente chegou talvez carregado, mas agora porque a gente está ouvindo sobre fé, a gente já está melhor. É perceptível como alguém chega assim, mas ouve sobre fé. Aleluia, estufa o peito. Como o pastor disse lá, né? Você anda igual uma pombinha. Mas eu achei que eu não conseguia, mas agora eu creio, eu falo. Imagina diante do Satanás. Quem é esse incircunciso? Duvida, ele corre. Ele corre. Aleluia. Quem é da fé fala o que crê, gente. Aleluia. A gente não fala de circunstância. Eu sei, eu já falei um monte de vezes esse texto, mas de novo, Deus é um Deus de fé. Ele ensinou a gente assim em Gênesis, estava lá, Gênesis 1 diz lá, a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, nossa, sacanagem, né? Está sem forma e vazia. Não, ele disse, haja luz. E houve luz. Qual é o resultado do que Deus disse? A luz, exatamente o que ele disse. Quando a Bíblia diz que Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, ele não disse como estava, ele disse o que ele queria ver. A terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. É isso que eu faço.
Deus não disse o que ele via, ele disse o que ele queria ver. E porque ele disse o que ele queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Eu vejo circunstância e não digo circunstância, eu digo o que eu quero ver. Eu digo para as trevas, haja luz, e há luz. Mas pastor, Deus não sabe o que eu estou passando? Deus sabe, a Bíblia diz, de novo, lá vou para o mesmo texto. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito Santo estava onde? Pairando sobre as águas. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo estava ali. Significa o quê? Que ele sabe exatamente onde a gente está e o que a gente está passando. Deus não está isento do que a gente está passando, mas a fé vem pelo ouvir e ela é liberada pelo falar. Então, Deus viu sem forma e vazia, o Espírito Santo estava ali, mas o Espírito Santo só fez alguma coisa quando a palavra foi liberada. Haja luz. Então, o Espírito Santo que estava parado, se colocou em movimento. Então eu vou chegar diante da circunstância, vou ver algo que eu não concordo, não condiz com o que a Bíblia diz, que a gente acabou de falar, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então se eu posso essas coisas, e Deus disse, haja luz, eu também posso dizer, haja luz para as áreas da minha vida que estão em trevas. Aleluia. É assim que eu vim para cá, gente. E eu aprendi essas coisas lá com o pastor José Roberto, e ele disse, vai lá, faz assim, menino. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia falar, e na primeira vez já ia acontecer. Aleluia. E aí quando eu cheguei aqui, eu disse, haja luz! Aí de repente, por isso falei. Por isso falei. Fiquei assim. Talvez não foi exatamente como eu queria, não. Porque veja, verso 14 de Marcos 11. Então lhe disse, nunca jamais como alguém fruto de ti. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aleluia. A figueira, o texto de Mateus diz que ela secou imediatamente. Então a Bíblia não se contradiz. Ela secou imediatamente. Mas ela secou na raiz imediatamente. Naquele exato momento que Jesus amaldiçoou a figueira morreu. Quem está comigo? Agora, o fato dela ter morrido na raiz, as folhinhas ainda estavam verdes naquela hora. Os discípulos só foram perceber a evidência visível do que a palavra liberada já estava fazendo no dia seguinte. Isso significa que mesmo as coisas que eu disse hoje, mesmo que eu não esteja vendo agora, não significa que a figueira já não está morrendo. Na verdade, ela até já morreu. Aleluia. Quanta coisa não aconteceu aqui ao longo dos 7 anos? Tá aí, ó, a última tá ali, sentada. Ó. Glória a Deus, não é isso? Aleluia. Quem me viu assim não sabe que eu passei. Você pode até cantar isso. Né? Não, vai, gente, vamos lá. 3 semanas atrás a gente estava aqui levantando um clamor, a igreja se levantando para orar, porque o cara decidiu dar uma volta no Vale da Sombra da Morte. E a gente falou, rapaz, ó, vamos aí, sai daí. Se você vê a luz, Marco, não vai não, volta. Aleluia. A gente ri, mas só sabe só quem passou sabe o perrengue. E a palavra está funcionando exatamente ainda. Eu não vou citar aqui porque eu vou ser talvez falho em lembrar dos testemunhos de todo mundo. Mas eu me lembro também. Aí a Alice, da Aline. Tá com quantos anos, Aline? 7. Da igreja. Eu lembro quando chegou aqui, era um tiquinho de gente. Tem fotinho dela assim no carrinho de neném levantando. Tinha relatórios também de coisas que vai tomar remédio para dar vida, que isso, que aquilo, que aquilo outro. E hoje está lá, de boa. Tá tudo certo. E tem gente, mas também vai ver o que a mãe fazia. Faz 7 anos que a mãe fala com ela assim, oi maravilhosa, oi perfeita, oi isso, oi aquilo. Aí hoje está o quê? Quem está comigo? Agora, se eu ficar olhando para ele, ô traste, criatura, filho de uma égua, não presta, não sei o que vai ser. É isso que vai ser. Não, mas não é isso, gente. Filho de égua é palavrão? Não é não, gente, para. Filho é uma palavra e égua é outra. Vocês falam? Não, para, não vem. Não vem trazer essa condenação para mim, não. Aleluia. Não vem, não.
Vem não. Chama o louvor, louvor, vem pra cá, ajudar eu, tô falando sério. Vem pra cá. Vem aqui, vem aqui. Bota uma música aí. Bota uma música aí, me ajuda aí. Eu já tô encerrando mesmo, de fato. E aí, então, o que que acontece? A palavra, então, no verso 20, como os discípulos viram que ela secou desde a raiz, a figueira, a palavra, ela produziu efeitos. Entenda isso, pega isso, pelo amor de Deus. Ó, olha aqui para mim. Quando eu falo a palavra, ela já está produzindo efeitos antes da evidência. Antes de eu visualizar, antes de materializar a evidência, a palavra já está produzindo efeitos. Isaías 55:11. Carlos, você faz favor? Aleluia. Isaías 55:11 diz assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca. Não é a palavra que eu sei. Não, pastor, eu já conversei com gente que fala assim, não, eu sou conhecedor da palavra. Não é, o texto não diz a palavra que eu sei, mas é a palavra que sai da minha boca. Quantos creem que a palavra é uma espada? Não é isso? A palavra é uma espada. E como toda espada, a Bíblia diz ainda que é além ainda da espada, porque a Bíblia diz assim que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, ou seja, ela corta mais que as espadas comuns. E como toda espada, não há corte se ela estiver na bainha. Tem muito crente que é crente, mas está na bainha, no sovaco. A palavra será assim, a palavra que sair da minha boca, quando eu falo ela, não é quando ela está na bainha. Ela não volta vazia. Eu falo a palavra, haja, ela vai, produz resultados e volta. É assim a palavra. É assim a palavra. Aleluia. E aí no verso 23 diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, porque os discípulos ficaram, Senhor Jesus, você viu, a figueira secou. Aí ele disse, claro que secou, cara. Você tem que ter a fé do tipo de Deus. Jesus disse, você tem fé em Deus? Você tem que ter fé em Deus. Só que a palavra ali no original não é só fé em Deus, porque fé em Deus muita gente tem. Jesus estava dizendo ali, você tem que ter a fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? É a fé que crê com o coração e fala com a boca. Ele diz, se você tiver a fé do tipo de Deus, em verdade vos afirmo que qualquer um aqui em Moreira César, qualquer um que está aqui hoje, gente, se pegar isso e viver assim, vai ser assim. Tudo que a gente disser, se a gente disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, vai ser assim. A gente só não pode duvidar no coração. Você pode até ter dúvidas. Pastor, pode ter dúvida? Pode, não deve por muito tempo, mas acontece. Dúvida onde? Na mente, porque a mente raciocina. A mente vai pensar, como assim? Como é que vai ser? De onde vai ser? Mas o texto diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no coração. Lembra? A palavra da fé que pregamos, ela tem que estar em dois lugares. Onde? Na boca e no coração. Romanos 12:2 diz que ela pode até chegar na mente para ser transformada. Mas a palavra da fé ela é liberada quando ela está no coração e sai pela boca. Isso significa que não envolve sua mente. Não precisa querer entender como que Deus vai fazer para achar que Deus só vai fazer quando eu entendo. Deus não me deve explicações. Se tudo que eu falo vai acontecer só quando eu tiver explicações, não é ele que é Deus, sou eu que sou. Quem está comigo aqui? Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, fará o que diz, fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, verso 24, que tudo quanto em oração pedirdes, credes. Fala assim comigo, eu creio. Tudo em oração, quando a gente crede. Essa palavra crer aqui, no original, no grego, ela é lambano. Significa
pegar com a mão com a intenção de nunca mais soltar. Tudo quanto em oração eu lambando, pegar com a mão com a intenção de nunca mais soltar, vai ser meu. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que a gente pegar com a mão, crendo, para nunca mais soltar, vai ser nosso. Por isso que quem é da fé não desiste. Por isso que quem é da fé está sempre alegre. Ainda não aconteceu, eu posso não estar vendo. Mas Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de fatos, de coisas que ainda não aconteceram. Mas, oh, aleluia, mesmo assim eu danço, mesmo assim eu me alegro, mesmo assim eu estou feliz. Porque o fato de eu ainda não estar vendo a evidência não significa que a palavra não está exatamente agora operando a meu favor. Lá. A meu favor. A meu favor. Aí você faz até música. Porque os da fé dançam uma música que não está sendo tocada. Por que você está contente? Porque eu sou da fé. Triste é o diabo, que já tem um futuro definido. Eu não. Eu estou feliz, eu sou curado. Estou com as contas pagas. Aleluia. Vivo um casamento abençoado. Está tudo certo na minha vida. Terei uma segunda-feira muito melhor do que foi a segunda-feira passada. Aleluia. Aleluia. Efésios 3:20 é uma verdade para mim. O que diz em Efésios 3:20? Deus é poderoso para fazer não somente o que a gente fala, mas para fazer infinitamente mais. Quantos creem que Deus pode fazer infinitamente mais? Ah, coisa boa. Tá vendo? A gente pode até ir lá em Hebreus 11 agora, falar que ele mesmo, eu tenho que ter expectativa disso. Criar demanda para que Deus venha me alcançar. Só que Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, ou seja, por meio do seu poder que opera em nós. Deus não vai fazer infinitamente mais se eu ficar com a boca fechada e calado. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Aleluia. Aleluia. Então fale o que você crê. Você pode ficar de pé? A gente já vai servir a ceia já. Os diáconos podem vir para cá. Aleluia. Mas antes deixa eu ler um texto enquanto eles estão se arrumando aqui. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas deixa eu só te lembrar uma das coisas que o livro de Tiago diz. O livro de Tiago chega a dizer no capítulo 3 que o navio é grandão. Eu estou falando com as minhas palavras, tá bom? Mas é assim. O navio é grandão. Mas olha, é um pequeniníssimo leme que guia o navio. É isso que diz lá? E aí, depois chega a dizer assim, assim também a língua. É a língua que direciona para onde o homem vai. Assim também a língua. Sabia que a gente está indo para onde a nossa língua está apontando? Pastor, eu não tinha pensado nisso, mas é assim. Todos os dias que a gente fala, a gente está apontando para onde a gente vai. A língua é como o leme do navio. Diz o texto que o leme é pequeno, mas ela consegue direcionar um navio tão grande. Aleluia. Assim também a língua. Tiago 3:5 diz isso. Para onde a nossa língua está apontando? O leme do navio, sabia que ele não pode criar vento? O leme do navio não cria vento. Mas o leme do navio consegue direcionar o navio apesar do vento. O timoneiro diz que ele consegue com o timão, e não tem nada a ver com o Corinthians isso aqui, tá bom? O timão ali é o leme do navio, o volante do navio. Direcionar para onde o navio vai. Assim também a nossa língua. Assim também a nossa língua. Por isso eu digo, nós teremos um bom futuro. 2026 vai ser um ano maravilhoso. Ninguém do nosso meio vai se perder. Pelo contrário, existe gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Deus está fazendo, realizando, em nome de Jesus Cristo. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, obrigado pela ceia em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por esse
cálice da nova aliança. Te agradecemos pelo pão, Pai, que é o teu corpo. E hoje, Pai, nós ouvimos sobre fé e nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em um tempo favorável para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como nós temos confessado nesse lugar, ninguém daqui vai passar necessidade. Quem precisa, Pai, de portas de emprego sendo abertas vão ter. Quem precisa ser, em nome de Jesus Cristo, curado hoje. A tua palavra garante, Pai, que quando o pão tocar o nosso corpo, nós, por sermos participantes do corpo de Cristo, nós seremos curados de qualquer doença. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. Pelo contrário, tudo que a gente coloca a mão prospera, tudo que a gente faz dá certo. Todos os nossos desígnios, todos os nossos projetos serão bem realizados, serão um sucesso em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, porque eu estou em um bom lugar. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. E para mim é um prazer, Pai, estar nesse lugar. Para mim é um prazer, Pai, ser participante da obra de Cristo nessa terra e nessa igreja do Verbo da Vida Moreira César, porque eu vou me colocar em movimento. O espírito de sabedoria e de revelação está sobre a minha vida e eu vou desfrutar de grandes coisas. Minha semana será extraordinária, eu vou ser promovido, meu salário vai aumentar, minha fonte de renda cresce, meu campo de atuação, minha área de influência aumenta. E por isso, eu estou feliz e alegre por tudo aquilo que Deus tem feito em mim, nos meus irmãos, na minha igreja. Não vai faltar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os diáconos vão servir a ceia, você pode se sentar, por favor. A gente vai esperar uns pelos outros para que a gente possa tomar junto. Aleluia. Vou precisar da ajuda de vocês, pode? Vocês podem me ajudar para que a gente possa ser abençoado pela vida de vocês hoje? Eu preciso que vocês não parem de cantar. Pode ser? E eu vou explicar isso por quê. Eu não tenho tempo de falar tudo, mas eu quero ser rápido aqui para dizer a linguagem da expectativa. Cova, nesse contexto aqui, era a linguagem da expectativa. Tinha um povo que saiu para um lugar e eles estavam mesmo passando necessidade, achando que ia morrer, mas foram enviados. E sabe que quando a gente é enviado para um lugar, Deus nunca vai deixar a gente passar necessidade se a gente estiver no lugar certo. E aí eles estavam a ponto de morrer. E aí consultaram, vamos falar com o profeta, porque o profeta era o homem que tinha condição, né, de ouvir de Deus para saber o que Deus tem para dizer para nós nesse tempo. Em 2 Reis 3, o verso 15, a gente vai ler do 15 ao 17, diz assim, olha o que o profeta disse. Ora, pois, trazei-me um tangedor. É por isso que eu pedi para o grupo de louvor não parar agora. Porque quando o profeta diz, traga-me um tangedor, ele diz, traga alguém que toque. Porque a música tem a condição mesmo de produzir, de carregar a unção de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E enquanto a gente vai tomar a ceia agora, eu pedi para que eles não parem mesmo, para que a gente possa ser inspirado por essa unção de fé que nos trouxe até aqui, para que a gente possa confessar coisas que nós estamos crendo. E aí o profeta disse, traz o tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus. Enquanto eles estão cantando, o poder de Deus vem sobre a nossa vida hoje. O poder de Deus sobre a nossa vida hoje. Vai ser recuperação completa, Marco, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos crendo para até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Tudo no lugar. E o profeta disse, porque assim diz o Senhor, Moreira César. Aleluia, aleluia. Fazei neste vale covas e covas. Ele não disse uma e não disse nenhum buraquinho pequeno. Ele disse cova. Cova tem uma profundidade maior do que um buraco. E ele disse covas. Covas e covas. Estava no plural. Ele estava dizendo, cave o mais fundo que você puder. Cave o quanto você crê. O lugar onde nós vamos chegar em Deus é uma escolha nossa. Cave covas e covas, porque este vale, ele diz, assim diz o Senhor, não sentireis vento e nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água e bebereis vós, o vosso gado, vossos animais, sua casa, seu trabalho, suas coisas. Todos nós estamos sendo alcançados hoje pela palavra. Covas estão sendo abertas. Cova é a linguagem da expectativa.
Nós cremos para mais em nome de Jesus Cristo. Nós cremos para avanço. Eu creio para ninguém passar nenhum tipo de necessidade. O favor de Deus é sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Assim a gente vai ceiar hoje, criando demandas no reino do Espírito, para que as covas que nós estamos abrindo com as nossas bocas, nossa língua está cavando covas de necessidade. Oh, aleluia. Covas de necessidade. Ei, Daniel, você ainda vai ver, em nome de Jesus Cristo, muitas coisas na sua vida que você nem imagina ainda acontecendo sobre você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, aleluia, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela fé que não deixa a gente parar. Nós vamos correr a carreira, seremos velozes daqui para frente. Vai ser mais veloz. Nós viemos para um tempo. Antes eu cria e eu falava, agora é no plural. Nós cremos, nós falamos. Tem mais gente correndo, tem mais gente falando. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Pode comer dele todos. Você pode trocar o cálice com alguém? Concordar que a cova daquela pessoa vai ser tão cheia, em nome de Jesus, que nada vai faltar. Oh, aleluia. Você pode concordar de uma nova temporada para a vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Um tempo de avanço, um tempo de andar em fé e desfrutar de coisas, como Efésios 3:20 diz. Boa noite, igreja. Vocês estão aqui, não? Amém? Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Vou falar de dízimo e oferta aqui rapidinho. E vamos ter nosso cafezinho. Acabou o culto, fecha tudo lá atrás, lá nos fundos, ninguém sai. Amém? Vou partilhar rapidinho aqui, quero falar em Gênesis 4:3, é uma passagem que todos conhecem. E ali fala de dois tipos de oferta. Dízimo, todo mundo já sabe que é 10%. Tem como negociar. Ah, eu posso dar mais? Pode, fica no teu critério. Mas a oferta, sim. A oferta, ela revela onde está o seu coração. Ela revela para onde você está sinalizando. E aqui, em Abel e Caim, assim, aconteceu que um fim de uns tempos trouxe Caim dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Abel, pela sua vez, trouxe das primícias. Olha a diferença aqui, meus amados. Caim fez errado? Não. Se a gente for ver, ele não fez errado, sim da forma que ele fez. Ele trouxe aquilo que ele achava. Ele achava, eu acho que isso aqui tá bom. E quando sabe, para Deus a gente não tem que achar nada, a gente tem que dar o melhor. Sabe? Então, para Deus, infelizmente, o mundo está numa direção assim. Deus aceita tudo. Deus aceita tudo. Não, Deus aceita não, querido. E nessa passagem fala que quando Abel ofereceu para Deus, Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele deu a primícia. Eu creio, meus amados, e quando Abel separou aquela primícia, ele falou assim: esse aqui é para o meu papai. Esse aqui é para aquele que me deixa em pé todos os dias. Sabe, querido? E todos os dias. A gente não está falando de valor, não está falando de quantidade, não está falando assim, mas sim aonde está o seu coração. A tua oferta é que vai sinalizar o que você está fazendo para Deus. É de coração, de gratidão, ou aquilo lá. Não, eu vou fazer, senão o pessoal fica olhando quando eu vou lá na frente levar o envelope. Nossa, o meu pastor vai ficar pensando o que de mim? Não, querido. Em Lucas 21:1, põe para mim, Carlos, faz favor, Lucas 21:1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem. Ricos. E muitas vezes, querida, a gente está fazendo esse papel de rico. Porque Jesus nos fez pobre para a gente fazer o papel de rico. E muitas vezes, nós também ricos, damos a oferta de qualquer jeito. Sabe, isso é um perigo para nós mesmos.
Sabe que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do meu cartão, da minha conta, que hoje, coitado, se fosse precisar, eu tinha que ralar muito. Sabe, querido, ele quer o quê? A nossa gratidão. Sabe, quando ele vê ali a viúva dando o melhor dela, que foi 2 moedas, ele falou verdadeiramente, porque ele olhou o quê? Sondou o coração dela. Verdadeiramente, ela deu melhor que todos. Sabe por quê? Quando eu creio, quando ela pegou aquelas 2 mulheres, as 2 moedas, ela falou: esse é pro meu amado. Sabe, querido, que a gente tem que ter essa prática mesmo. Quando a gente separar para Deus, não pensar em valor, em quantidade, eu vou agradar o homem, não. Primeiramente, agradar o nosso Deus. Porque hoje, se eu e você estamos respirando, se estamos fazendo uma coisa, é pela misericórdia dele. Porque ninguém aqui tem direito a nada, se não fosse a misericórdia dele, que nos supre todos os dias da nossa vida. Mesmo a gente dando uns tropeços, uns erros, ei, mas a mão do Senhor sempre está estendida para a gente. E muitas vezes a gente dá essas costas para o nosso Senhor. Sabe, que você possa nessa noite dar um melhor. E estamos, esse dízimo e oferta é para essa igreja, para a nossa igreja. Mas hoje eu queria fazer um dia especial, que sabemos que a igreja de Guará está fazendo 17 anos esse final de semana. Amado, se não fosse aquele homem, nosso vozão, eu chamo de vozão, ele fica bravo. Se não fosse o nosso vozão ter essa visão, trazer o pastor aqui, entrar num prédio, 5 pessoas, falar assim, é aqui. Sabe, querida, a gente tem que honrar muito. Eu falo para vocês, e teve uma época que eu estava na tesouraria, tinha meses que era misericórdia, eu falava assim, pastor, não vai fazer. Ele falou assim, calma, Ronaldo, já deu tudo certo. Eu vou falar para vocês, não mudou muita coisa não. Hoje é a Aline, vocês podem perguntar para a Aline. Mas eu falo para vocês, calma, que já deu tudo certo. Sabe por quê, queridos? A gente serve um Deus que é todo poderoso. E debaixo dessa visão que Deus colocou na vida do pastor Zé Roberto, essa igreja veio aqui pela graça, pelo poder dele, por um posicionamento de um homem e hoje pelo um casal. Se podia mandar outro pastor? Sim, mas não era outro. Era o pastor Romeu e Maria. Podia? Podia, queridos. Tem muito homem, muita mulher de Deus aí, mas aquilo que é para você é seu, ninguém vai tomar. E aqui essa posição hoje, como pastor nosso, pastor Romeu e Maria, ninguém vai tomar. Por quê? Essa visão já foi estabelecida. Deus do céu, o coração do pastor Zé Roberto. E hoje, se está afirmada, gente, vou falar para vocês, pela graça e pelo posicionamento desse casal. E quando entrei nessa igreja, foi assim, amor à primeira vista. Eu vi um casal falando de fé, sabe? O pastor falando, vai chegar, e uma igreja vazia, branca, parecia um coco. Não tinha nada. Eu falei, uau, eu preciso pegar a fé desse homem. Sabe, querido? Como eu já falei várias vezes aqui, vim de São Paulo, uma igreja estruturada, uma igreja que era top. Aí você vê assim, pastor, virado para a parede, né, pastor? Todo mundo lá assim, virado para ele. Uma caixinha de Bluetooth. Querido, olha isso aqui hoje. É a fé, posicionamento, é honrar, é ofertar. E eu vou falar para vocês, meus amados, essa igreja oferta para Guará e também para Campina Grande. Porque eu falo para vocês, o fruto dessas ofertas, vocês podem olhar para o lado de vocês aí, cada um que está aqui. Amém? Que vocês podem fazer essa honra também para Guará. Se vocês quiserem fazer pela maquininha, pelo Pix, também fica à vontade. Dízimo da igreja, a oferta para essa igreja é daqui, mas quem quiser fazer essa oferta de honra, que eu falo para vocês, vale a pena. Amém, meu querido? Vocês ficam à vontade. Os irmãos vão passar o envelope, em nome do Senhor Jesus. Quem precisar da maquininha está lá. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, irmão. Deus é bom demais. Aleluia. Você pode se colocar de pé, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grandioso, Pai.
Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, esses 17 anos de Guará vai virar muitos anos, assim como aqui, de 7 anos também, vai virar muitos anos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por cada ofertante, cada dizimista dessa casa. Que haja graça, que haja o favor do Senhor sobre cada vida nessa noite, Pai. Eu oro, Senhor, pelo esse amado que precisa de uma cura, de uma porta de emprego, de um resultado, meu Pai, de audiência sendo já marcada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no poder do Senhor, meu Pai, e eu agradeço por tudo aquilo, até que o Senhor já realizou em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, pela a casa de oração de Guará, que onde o pastor Zé Roberto está ali, meu Pai. E pessoas foram levantadas e assim nasceu aqui Moreira César, Pai. Através dessa visão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, meu Pai, dessa aqui de Moreira César vai ser muito mais. Em nome do Senhor Jesus. Nós te damos toda a honra, todo o louvor e toda a graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode trazer, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, eu não viajei muito na Bíblia hoje, porque é o seguinte, hoje eu saí de casa correndo, peguei o óculos errado. Então, tô vendo as letras assim, meia curvinha. Então, mas na próxima a gente vai fazer melhor. Amém, queridos? Pode se sentar, vou dar um recadinho rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tá bom. Aleluia. Pode continuar aí, pode. Toda terça, temos o que aqui, irmão? Oh, glória a Deus, às 20 horas. Amém? Quinta-feira também temos o que aqui, irmãos? Culto. Amém, glória a Deus. Domingo também, todos são convidados para estar em Guará, no Fortalecimento a Visão, que é onde você se carrega ali e vem para cá cheio da graça de Deus. Amém? A gente volta para cá também domingo à noite, às 6 horas, nosso culto da família, que é o data e horário marcado, e isso não falha, em nome de Jesus. Quem está fazendo aniversário hoje? Ou essa semana, que casamento? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Eu acho que aquele casal abençoado ali é a primeira vez. É a primeira vez, queridos? É a primeira vez? Segunda? Mas seja bem-vindo. Então já pode tomar café à vontade, viu? Amém. Amém, querido? Queria orar para o Jô. Amém? O Jô, meus irmãos, é chique, vai fazer uma viagem aí, ó. Rapaz, vai se aventurar. Vai se aventurar. Vai ser um tempo de favor e graça, viu, meu irmão? Hein, gato? Amém? Você pode estender a mão para cá, meus queridos, em nome de Jesus? Paz, nós te exaltamos, te glorificamos por esse homem do Senhor, esse servo do Senhor, por essa família abençoada, Pai. Peço, Senhor, meu Pai, que você venha guardar, livrar ele de todo mal, de todo levante do inimigo e já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Você venha guardar essa viagem, que seja uma viagem abençoada, debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Que ele possa desfrutar de um tempo agradável na presença do Senhor. Que o Senhor também venha usar ele da onde ele estiver, meu Pai. Que ele venha ser servo do Senhor, uma ferramenta do Senhor para sacudir também, Pai, o inferno, trazendo assim pessoas, meu Pai, dando testemunho do quanto o Senhor é grande e maravilhoso na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Nós te entregamos, meu Pai, essa família em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, gente. Glória a Deus. Isso. Outro anúncio, recadinho rapidinho. O pastor no finalzinho quer falar com o diácono aqui no cantinho. Vai ser coisa bem rápido mesmo. A gente vai ter agora o café da comunhão. Peço para que ninguém vá embora, a não ser que vai para lá. Para quem já fechou tudo lá, ninguém sai. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar nossas mãos para cá, meus queridos. Vamos abençoar os alimentos.
Pai, te dando glória por todos os alimentos ali, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a primeira presença maravilhosa ali é do Senhor. Nós cremos, meu Pai, que cada alimento ali foi consagrado ao Senhor. Te damos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela ordem, primeiro as mulheres, crianças, depois os amados. Amém? Que tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Ó, vocês podem sair por aqui, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém?